Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, telespectadores da TCM. Programa A Luz, muito especial neste 22 de abril. Estamos em plena Semana Santa, naquilo que comumente nós dizemos os dias grandes do ano, porque nos voltamos para vivenciar de forma mais plena a morte, a ressurreição de Jesus, os acontecimentos que giram em torno, né, desse momento fundamental para a fé cristã. Por isso, o programa A Luz desta semana, você já está percebendo que é um programa especial, porque queremos fazer que seja um momento de conversa, debate sobre estes acontecimentos. Por isso, nós vamos fazer, durante os próximos minutos, essa conversa agradável aqui em torno de tudo isso. Para isso, nós temos a alegria de ter aqui conosco na TCM, primeiro, uma professora, doutora em Sagrada Escritura. Ela é religiosa, pertence ao Instituto Nova Jerusalém, superiora da comunidade de Fortaleza, mas está aqui em Mossoró. A comunidade aqui de Mossoró tem a irmã, uma das religiosas, professora nossa na faculdade, mas aqui conosco a professora doutora irmã Aila. Boa noite, um prazer imenso ter a senhora aqui conosco. Obrigada. Nós também temos a alegria de ter o reitor do seminário novamente aqui, Padre Crisanto. Boa noite, Padre. Boa noite, Padre Flávio. Boa noite, irmã Aila. E boa noite, os telespectadores da TCM. Eu já começo... Vamos começar, hoje é sexta-feira, né? Quem fez jejum fez, quem não fez não tem mais jeito. Depois que passa 7 da noite, né, não temos mais o que dizer sobre isso. Mas vamos hoje começar nos detendo sobre a morte de Jesus. Padre Crisanto, vamos começar com a teologia, não é? Padre Crisanto é teólogo, não é? Mestre em teologia moral, reitor do seminário, professor da nossa faculdade. Padre Crisanto, o que para o senhor significa morte de cruz? A morte de cruz é, primeiramente, um escândalo, né? A gente não pode perder de vista essa dimensão do escândalo, como São Paulo começa na carta aos Coríntios, dizendo que uns pedem sinais, outros anseiam a sabedoria, e ele quer Jesus Cristo crucificado. Por isso é realmente um escândalo. Nós não podemos perder de vista um Deus que morre, né? Porque quantas pessoas morriam naquele tempo, né? Quantas pessoas tinham a mesma sorte, mas ali na cruz não está qualquer um, está uma divindade, né? Por isso é a morte de Deus. Irmã Aila, por que morte de cruz? Por que Jesus ser crucificado? Bem, a morte de cruz de Jesus é por causa do processo que ele, se formos ver as causas históricas, é por causa do processo num tribunal romano. E por causa da acusação que ele sofreu, que foi a rebeldia, o crime contra o imperador. Então, foi montado um processo para acusá-lo de tentar tomar o lugar do imperador romano. E para esses crimes contra Roma, se usava a cruz. E se fez esse processo exatamente para que ele fosse crucificado e se tornasse um maldito, segundo a lei de Deus, segundo a lei de Israel. Aquele que é pendurado no madeiro, está no Deuteronômio, é considerado um maldito. Então, dessa forma, ele não seria mencionado, ele seria riscado da história, não haveria mais menção ao nome dele, nem ao que ele fez, e todos os seus amigos e parentes iriam dizer que não o conheceram e nunca mais mencionariam. Então, é de cruz por causa disso, primeiramente. Então, Jesus poderia ter morrido apedrejado, por exemplo, se ele tivesse passado só pelo processo judaico, não é? No Sinédrio. Mas foi decidido uma outra acusação e outro processo para que ele fosse crucificado. Com isso, se eliminaria a memória dele da história. Por que 2 ao lado dele, ou mais gente crucificada naquele momento? Mais pessoas também foram crucificadas? O Evangelho menciona 2 porque esses 2 falaram com Jesus. E não significa que porque somente estavam 2. Significa dizer que pode ter milhares. mais gente.
na mesma hora. Geralmente, o Império Romano deixava para uma época do ano, a época da Páscoa, porque os judeus celebravam a Páscoa, era a libertação que tiveram no Egito, era a derrota do faraó do Egito. Né? Então, para eles era uma coisa que animava o judaísmo, saber que se um dia Deus derrotou o grande faraó do Egito, poderia derrotar qualquer dominante estrangeiro. E Roma, para humilhar os judeus e mostrar que ainda estava acima deles e que eles não conseguiam de forma alguma derrotar o imperador, deixava para crucificar na Páscoa. E então, às vezes, várias pessoas, às vezes centenas de pessoas, qualquer suspeito de crime contra Roma era crucificado junto ao mesmo tempo, e isso para criar um espetáculo de terror ainda maior. Então, quem via se assustava, né? O cenário era na entrada da cidade, de uma forma que todos os peregrinos poderiam notar isso. E é interessante porque a época da Páscoa também é uma época de peregrinação. Então, muitos judeus que moravam em várias regiões do Império Romano, que o Império Romano dominava as nações conhecidas da época, vinham para aquela festa e tomavam conhecimento desse espetáculo horrível. Então, no fundo, todo mundo ficava assustado, né? Se estão fazendo com eles, imagine com a gente. Então, isso fazia o efeito de causar o terror. A cruz era a arma do terror, por isso se tornou um escândalo. Como que a arma do terror pode estar contida numa boa notícia, que é o Evangelho? Então, como anunciar a cruz dentro da boa notícia, que é o Evangelho? Foi a grande questão para os primeiros cristãos. Então, o Evangelho não diz que só 2 foram crucificados ao lado de Jesus. Diz que 2 crucificados falaram com ele. Tem diálogo com ele, por isso são lembrados na história. Por isso são lembrados. Né? É verdade, irmã? Sim, pode completar. Não, também porque se quer dizer que a qualquer momento, os 2 estão ali para dizer que a qualquer momento as pessoas fazem uma opção contra ou pró-Jesus. Então, mesmo na hora do final, na hora da morte, teve gente que fez a opção por Jesus. Quer dizer só isso. A menção dos 2 um faz a opção por Jesus e o outro faz a opção contra Jesus. Então, quer dizer sempre que a qualquer momento da vida da pessoa, a pessoa pode fazer a opção por Jesus ou contra Jesus. Agora vamos continuar nessa história da opção por Jesus nesse momento de cruz. E os discípulos, especialmente, vamos tratar dos apóstolos. Cadê essa turma que, eu diria, foi catequizada, viveu, experimentou? Cadê essa turma ao pé da cruz, irmã? É como eu disse, a cruz não era qualquer morte. Pedro estava disposto a morrer na cruz, manifestou isso, estava disposto a morrer na cruz, estava disposto a morrer por Jesus, manifestou isso. Tiago e João também, quando pediram para estar um ao lado de Jesus e o outro do outro lado, também manifestaram que estavam dispostos a morrer por Jesus, mas morrer em batalha, morrer honrosamente, morrer para que o Messias pudesse se impor contra o Império Romano. Na cruz ninguém estava disposto a morrer. Por isso muitas pessoas voltavam atrás a tudo que tinham dito ou feito, quando a perspectiva da cruz se apresentava no caminho dessas pessoas. E até mesmo Jesus foi várias vezes oferecida a ele a oportunidade de não ser crucificado, se ele voltasse atrás ao que ele tinha dito e que tinha ensinado. Então, a morte de cruz não era uma morte como outra qualquer, era desonra, era morrer com desonra, porque a pessoa ficava nua, exposta, ela ficava dias na cruz, não é? Ela ficava ali sendo, as aves vinham e bicavam, e ela morria de sede, de fome, de tudo, pendurada na cruz, servindo de espetáculo. Uma morte lenta para servir de espetáculo mesmo. E para servir de espetáculo, e que era uma maldição, era morrer como maldito. Não é? Então, era o terror. Então, eles não estavam dispostos a morrer na cruz, estavam dispostos a morrer em batalha. Tanto que carregavam espada, que tentaram reagir, mas não morrer na cruz. E dizer que conheciam Jesus já seria para eles uma vergonha, dizer que conhecem um crucificado. Então, fizeram o possível para não se demonstrarem que conheciam ou que conviviam, para não terem o mesmo fim de Jesus e ser não serem vinculados a qualquer ação
né, a respeito de Jesus. Então, por isso que o verdadeiro discípulo mesmo é aquele que não se envergonha, que era uma grande vergonha no início do cristianismo. Hoje nós andamos com o símbolo da cruz pendurado no pescoço, em joias, nós temos cruz em igrejas, mas antes a cruz era um símbolo do mal, era um símbolo do terror, era um símbolo da morte, e até que ponto um dominador estrangeiro poderia ir contra um ser humano. Então, eles preservavam muito a questão da memória. Eu vou morrer, mas as pessoas lembrarão de mim e contarão minha história. Ninguém contava história de crucificado, nem mencionava o nome do crucificado. A ideia era apagar mesmo. Considerado maldito, ninguém toca nesse nome. Ninguém toca no nome do maldito, esquece. A ideia também era um pouco essa em relação a Jesus. Essa era a ideia em relação a Jesus. Por isso, era importante que Jesus morresse na cruz. Porque se ele morresse apedrejado, ou decapitado, ou qualquer outra morte que um profeta teve, ele seria considerado um mártir e se iria falar muito mais nele depois de morto do que durante Pelo vida. menos se pensava. Pelo menos se pensava. Aí resolveram colocá-lo na cruz para que ninguém mais mencionasse o nome dele. E ele fosse varrido, esquecido de toda a história. Bom, vamos fazer o seguinte, você já viu que a conversa está muito boa, né? Eu volto para perguntar no próximo bloco, aí já volto mais para Padre Crisanto. Padre, o que é que vai significar isso, até porque o senhor é reitor do seminário, o que é que isso significa? Vamos tratar também para a vida hoje, cotidiana, né? Mesmo que a gente volte à irmã Ilha daqui a pouco, para tratar do processo de Jesus. Se fala que se condenou um inocente, mas nós vamos tratar disso daqui a pouco, no próximo bloco. Você fica conosco nesta Sexta-feira Santa, um programa à luz especial aqui na TCM, hoje um pouco maior do que o habitual, para que você possa acompanhar essa conversa sobre a morte de Jesus e os acontecimentos em torno disso. A gente volta logo após o nosso intervalo comercial. Voltamos com o nosso programa à luz nesta sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Conversamos na noite de hoje com o Padre Crisanto, reitor do seminário, com a irmã, professora doutora irmã Aila, da congregação do Instituto Nova Jerusalém. Padre Crisanto, vamos amenizar. Eu vou voltar à conversa sobre o processo de Jesus, mas vamos amenizar, suavizar um pouquinho. O que é que significa uma morte na cruz, a cruz, para quem está pensando em ser padre? Os jovens de hoje pensando em ser padre, como é que fica na cabeça dele a morte de Jesus? A morte de Jesus deve ter essa certeza de que quem segue a Jesus vai ter o mesmo destino dele. Ele deixou isso muito claro. A gente lembra quando os discípulos vêm pedir um lugar, um à direita, o outro à esquerda, Jesus pergunta se eles estão dispostos a receber o batismo que ele vai receber, a beber o cálice que ele vai beber. Então, quem quer seguir Jesus deve saber que no seu horizonte lhe aguarda a cruz. Não é coisa boa não seguir a Jesus? A gente chama todo mundo para seguir a Jesus. Nós não estamos enganando o povo dizendo que é bom seguir a Jesus, e agora nós estamos falando de morte de cruz? Ele não enganou, deixou claro. Quem quiser me seguir, renuncie a sua cruz. Porque a gente sabe que seguir Jesus dá esta alegria por saber que está no caminho certo, o caminho realmente da nossa realização plena, mas a gente sabe que seguir Jesus entra em choque com os interesses da sociedade, de todas as épocas. Como o Padre Zezinho diz de uma maneira esplêndida naquele canto Certo Galileu, mexeu na posição de alguns privilegiados. Então, seguir Jesus significa ir na contramão da sociedade e contra os valores, as verdades que a nossa sociedade prega, como o bem-estar, o comodismo, a indiferença para o outro frente aos problemas. Então a cruz fazer isso já é uma cruz, né? A gente não se acomodar, a gente pensar no outro, a gente sair da gente mesmo para ir ao encontro do outro, já é uma cruz. E quando mexe mesmo, quando fere os interesses dos grandes, quando a verdade entra em choque com as grandes mentiras que são pregadas como grandes verdades. Então, tudo isso implica nessa coragem de seguir Jesus. E nos dias de hoje, mais do que nunca, tem uma atualidade, porque a gente escuta tantos discursos religiosos que prometem o bem-estar, que prometem a solução dos problemas financeiros, dos problemas matrimoniais, e a gente sabe que Jesus não ensinou isso. Não é porque a gente pratica uma religião,
porque a gente se consagra, porque tem uma vivência mais intensa, que a gente deve ficar livre dos problemas. Para mim, o melhor exemplo é o dos discípulos. Estavam ali com Jesus no dia a dia, mesmo com esse medo, mesmo depois abandonando Jesus no momento extremo, mas depois que retomaram, depois que fizeram novamente esta opção por Jesus, como eles deram a vida. Todos eles, menos João, né, irmã Ila? João não foi martirizado, né? O único dos apóstolos que não foi martirizado. Então, quer dizer, eles deveriam ter uma vida poupada, não é? Porque seguiam Jesus, estavam na companhia de Jesus. Não eram jesuítas, mas estavam na companhia de Jesus, né? Tá certo. Então, deveria ter uma vida poupada. E não, as suas vidas não foram poupadas, né? Então, por que nós devemos ter uma vida cômoda, uma vida livre dos problemas? Então, a questão religiosa conta muito, né? Como o senhor vai voltar e a irmã também no julgamento de Jesus, a gente sabe que teve também o julgamento religioso, né? Ele foi condenado porque ele disse que era filho de Deus e também porque ele disse que ia destruir o templo. Também o templo mexe nos interesses, né? O templo tinha se tornado também o lugar da exploração, o lugar onde faziam seus negócios. Era aí, o centro político, religioso, econômico, né? Então hoje também faz medo porque a gente vê muito fanatismo, né? Muitas pessoas que são extremistas, são radicais nas suas posições religiosas, não somente muçulmanos ou de outras religiões, mas até católicos também, às vezes meio xiita, né? Quando assumem uma postura, quando defendem um determinado ponto de vista, e o pior que às vezes é mais disciplinar, é mais no vestiário, né? Na maneira de se vestir, em algumas maneiras esquisitas, não é na radicalidade do amor, né? Então isso faz medo porque uma religião, quando não é bem vivida, quando não é bem entendida, pode ser também fonte de morte, como foi para Jesus, né? Foi Deus, um Deus que matou Jesus, né? Por isso é também o conflito, a luta entre os deuses, o Deus de Jesus e o Deus do Império Romano, né? Entre as mediações, entre os mediadores, Jesus e Pilatos e Herodes, né? Então a questão religiosa conta muito. Por isso nós devemos ajudar o nosso povo a seguir Jesus nesse caminho da cruz. Seguir Jesus e aprender a carregar a cruz. Não é ser masoquista, não é buscar o sofrimento, buscar penitências extraordinárias, mas é viver na radicalidade do amor às exigências do dia a dia, na fidelidade aos nossos compromissos, né? A gente não precisa fazer aquelas penitências da Idade Média, se autoflagelar com silício, etc. Mas eu acho que se a gente vive bem o dia a dia, se a gente busca ter paciência, busca assumir os nossos compromissos com amor, já é uma grande penitência, né? Então esse seguimento a Jesus nesta radicalidade, mas na radicalidade do amor, e sabendo que vai levar a vida plena, que não vai ser em vão, que Deus não vai deixar à toa essa entrega, como Ele não deixou a entrega de Jesus, né? Deus parece o grande ausente no momento da condenação, no momento da cruz, da morte de Jesus, mas nós sabemos qual vai ser a resposta de Deus ao terceiro dia, porque uma vida doada, uma vida entregue, como foi a vida de Jesus, não poderia ficar para sempre entregue nas mãos da morte. No próximo bloco, nós vamos começar por que o pai permite a morte do filho na cruz, ou a morte do seu filho. Mas o senhor volta daqui a pouco para a gente conversar exatamente sobre isso. Mas antes, irmã, da gente conversar sobre por que o pai permite a morte do filho, eu queria que a gente se detivesse agora um pouquinho sobre o processo. Se fala de vez em quando, até eu diria, em círculos não cristãos, de que o processo teria sido injusto, né? Pela rapidez com que Jesus foi julgado, por terem cerceado o seu direito fundamental de defesa, né? Que teria falhas ali no processo, eu diria, graves, né? Como é que, do ponto de vista bíblico, a senhora analisa o processo da condenação de Jesus à cruz? Bom, é um processo bem complicado, tanto o processo do Sinédrio quanto o processo realizado por Pôncio Pilatos. Primeiro, o processo que aconteceu no Sinédrio, não houve provas... O que era o Sinédrio, irmã? É importante o telespectador. O Sinédrio era um tribunal
composto de 70 sacerdotes, mais o sumo sacerdote, então 71 pessoas, e que você pode estranhar, né, e o telespectador também, como que um tribunal de justiça é composto por sacerdotes. É porque o judeu pagava um alto tributo a Roma para poder se governar pela lei de Deus, pela lei Torá, além da lei romana. E o Sinédrio era o tribunal que julgava se um judeu estava agindo ou não contra a lei. A corte, né? Vamos assim dizer, que de julgamento. Era a corte, Suprema Corte. Para saber se um judeu julgava só judeus e julgava para saber se esse judeu acusado, ele realmente cometeu a apostasia. Certo. Porque era o crime de morte para um judeu. A pena seria apedrejamento, e então foi montado um esquema para dizer que Jesus tinha blasfemado, tentado aparentar ser um Deus, né? E também falado contra o templo. O que na realidade Jesus não falou contra especificamente o templo em si. O templo era tido como a tenda do encontro. Ele existiu primeiro no deserto como tenda do encontro e servia como um sinal, um sacramento de enquanto o ser humano não está diante de Deus, ele está no templo como se estivesse diante de Deus. É a casa do encontro entre Deus e o ser humano. E obviamente, depois os cristãos dizem o lugar do encontro entre Deus e ser humano é o próprio Jesus, não é? Que é o encontro humano e Deus e o homem, não é? Uhum. Mas o que Jesus fez foi um gesto profético no pátio do templo, que era o pátio dos gentios. Era um pátio que servia para que o judeu ele pudesse falar do Deus dele para os estrangeiros. E que pudesse ali, o estrangeiro tinha acesso àquele pátio, era o único local do templo que ele tinha acesso, e ali ele pudesse fazer suas orações, o estrangeiro. Então, os judeus da época ocuparam o pátio do templo para o comércio, para o câmbio das moedas, para vender animais para o sacrifício, e inclusive cometiam o absurdo de vender as pombas e rolinhas, que eram o animal que o pobre faz o sacrifício, quer dizer, não poderia ser vendido jamais, não é? Porque era o animal usado pelo pobre para fazer o sacrifício. Então, tirou a única oportunidade do ser humano não pertencente a Israel de se relacionar com o Deus de Israel. Então, Jesus fez um gesto profético de expulsar todo mundo dali e fazer uma limpeza no local. Tanto que ele estava correto, que ninguém na hora fez nada contra ele. Mas isso aí magoou, machucou, feriu a autoridade. O próprio esquema que ali estava, o status quo estabelecido ali. Exatamente. Né? Isso aí... Então, isso não foi que Jesus tenha falado contra o templo em si, não é? Mas ele agiu de forma correta dentro daquele pátio do templo. E a outra coisa é que, quando dizer filho de Deus para o judeu, não é como nós entendemos os cristãos, como ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, etc. Filho de Deus era um título messiânico. Quer dizer, pertence a Deus, é o Messias, quem nós esperávamos. É quem nós esperávamos. Isso aí, dizer que aquele homem era o Messias, era um absurdo, porque ele não estava no esquema legalista e com aquele favoritismo todo que eles estavam acostumados. Isso aí doeu. Eu vou ficar... Com esse gancho, a senhora volta para continuar esse raciocínio sobre o processo de condenação de Jesus, mas daqui a pouco nós vamos novamente para um rápido intervalo. Voltamos com a irmã Aila e o padre Crisanto conversando nesse momento sobre o processo de condenação. Eu também deixei uma pergunta ao padre Crisanto e à irmã Aila, que é: por que o pai permite a morte do filho na cruz se era Deus? A gente volta logo após o intervalo comercial. Sexta-feira da Semana Santa, sexta-feira da Paixão, sexta-feira dos dias grandes e que vivemos
dos acontecimentos em torno da morte de Jesus. Por isso o programa À Luz desta Sexta-feira Santa reflete, né, conversa com o Padre Crisanto, com a irmã Aila, sobre estes acontecimentos. A irmã Aila estava discorrendo sobre o processo que culminou com a condenação de Jesus. Irmã, falta um pouco a condenação, nós falamos do Sinédrio, que toma a sua decisão, mas falta a opinião, a decisão romana. Então, os evangelhos mostram que esse processo no tribunal judaico foi baseado em calúnias, acusações que não houve provas, mas apenas pessoas testemunharam. E para o judaísmo, 3 testemunhas seriam suficientes para condenar alguém e uma testemunha para inocentar, não é? Caso não, quer dizer, se entre aquelas pessoas tivesse dito posso testemunhar a inocência dele, então ele teria sido não teria sido condenado logo, esse processo iria durar mais tempo. Agora, ali se esperava que, já que eles declararam a culpa de Jesus por falar contra o templo e contra Deus querer ser igual a Deus, então isso aí, o crime para isso era o apedrejamento, se esperava que ele fosse apedrejado. Só que isso transformaria num mártir. Então eles tiveram que montar uma acusação de rebeldia política, de associá-lo a um grupo rebelde que existia, um grupo revolucionário chamado de Zelotes, que existia naquela época e que era composto por judeus. E então eles levaram para Pôncio Pilatos essa acusação. Então Jesus já não foi para Pôncio Pilatos como alguém que fala contra o templo e que se faz igual a Deus, mas foi levado até Pôncio Pilatos como alguém que quer tomar o lugar do imperador, quer suplantar o imperador. E aí, então, tem que haver uma prova disso. Né? E não houve prova, porque para o processo romano tem que haver a prova. Não basta testemunhas tendo chegado. Então, ninguém nunca apresentou uma prova contra Jesus. Mas Pilatos estava com um problema de popularidade. Então, para agradar, para manter a popularidade entre os judeus e não causar uma situação... Frenesia, aí exatamente. Ele perder o posto. Aí ele resolveu se omitir, não é? E se omitiu, disse, olha, eu não tenho culpa disso. Ele reconheceu a inocência de Jesus e isso torna Pilatos mais culpado ainda, porque ele estava ali em nome do imperador, num processo que era num tribunal romano, e não houve provas contra aquela pessoa, o acusado. Segundo a lei romana, ele não poderia ser condenado. Mesmo assim, para não perder a popularidade, ele resolveu condená-lo. A mesma coisa aconteceu a respeito de Pedro, quando o Atos dos Apóstolos diz que Herodes, querendo aumentar a popularidade entre os judeus, mandou prender Pedro e apresentá-lo na Páscoa para que ele fosse também crucificado, né? Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, há uma coisa que não houve provas contra Jesus. Por isso a gente diz que esse julgamento foi uma farsa, os 2 julgamentos, né? Eles foram injustos. Tem falhas fundamentais. Né, tanto no que tem do Sinédrio, né, porque foi baseado em acusações e foi dado. O Pilatos deu a oportunidade a Jesus de se defender. Mas para ele se defender, ele teria que fazer tudo para não ir à cruz. Então, me explique aqui o que você tanto diz que deixa os outros irritados, não é? Então, quer dizer, havia uma curiosidade de Pilatos, uma curiosidade mórbida, uma curiosidade de saber por que todos querem a sua morte, não é? Então, Jesus não quis convencê-lo, não é, disso, porque para Jesus convencer Pilatos disso, ele estaria tendo que acusar pessoas para se safar. E isso não era próprio de Jesus. Então, ele teria que deixar, porque havia uma lei, né, no Império Romano que é assim: se você acusa uma pessoa inocente, você não consegue provar a inocência dela, e ela conseguir provar que é inocente, você é crucificado, é o condenado. Uhum. Então, para ele se defender,
para ele convencer o imperador, ele teria que acusar todas aquelas pessoas. Porque aparentemente dá a ideia muitas vezes de uma certa passividade. Não sei se vocês dois, como é que vocês veem isso? Uma certa passividade de Jesus, né, em não se defender, uma certa passividade dos que estavam com Jesus, dos que caminharam com ele, porque nesse momento não aparece ninguém. Ninguém é capaz de dar uma palavra, não é? E o que mais muita gente se inquieta é isso. Como é que ninguém levanta o braço? Ou como é que... É claro que para nós é difícil, depois de quase 2000 anos, imaginar esses julgamentos, imaginar tudo isso, não é? Como quem estava presente, quem teve acesso... Tudo isso é complexo para nós discutirmos quem teve acesso a esses momentos. Mas assim, dá a impressão de uma certa passividade e por isso se mergulha muitas vezes numa facilidade imensa de refletir sobre a cruz, dizendo que é porque tinha que ser assim. E aí a cruz aconteceu. Parece um raciocínio muito simplista, né? Em que a gente aceita porque estava predestinado. Estava predestinado, Padre Crisanto. E aí essa passividade se explicaria, seja da parte de Jesus, seja da parte... Domingo de Ramos celebramos o povo aclamando Jesus como rei. Agora estamos falando de um processo que ninguém, em tese, teve acesso a defendê-lo. O grupo que estava disposto a até morrer por ele, cadê esse grupo? Né? Quer dizer, há uma certa passividade em tudo isso? A olho nu... O poder parece, nessas horas, de fato, mostrar toda a sua garra? A olho nu parece uma grande passividade, mas se a gente for ver nas entrelinhas, sobretudo do Evangelho de João, a um certo ponto é Jesus que está sendo juiz. Não é Pilatos que está sendo juiz, né? Mas quando faz a pergunta a Jesus, que ele se cala. Isso era uma ousadia, merecia já ser condenado. Lá no Deuteronômio, diz que quem não der atenção à voz de uma autoridade, de um sumo sacerdote, essa pessoa merece a morte. Então o fato de Jesus ter ficado calado num determinado momento já é uma resposta. Depois quando Jesus diz, quando pergunta se ele é rei, Jesus diz, tu o dizes. Então a um certo ponto parece uma inversão, parece que é Jesus quem está já julgando, que já está sendo o juiz de Pilatos, não ele que está sendo o de Jesus, né? Claro que aí na perspectiva teológica de São João. E parece um pouco a ideia que vai passando é que você tenta dizer, olha, na verdade, esse mundo desses processos eu não pertenço. Não é? No fundo, um pouco aí começamos a fazer uma leitura de tudo isso, também aí olhando numa outra perspectiva, é dizer, eu não pertenço a tudo isso aqui. Não é? E aí mexer com todo esse quadro aqui era muito mais complexo nesse sentido. Não sei se vocês também veem isso. Sim, com certeza. Porque como é que você vai mexer, né, com habilidade em dois tribunais que já tinham um pré-julgamento? A decisão já tinha sido tomada. Né? Então, o seu esquema, aquilo que você viveu, pregou, não está ali, não é aquilo ali, né? Parece que estamos em dois mundos, né? E aí fica difícil realmente você tentar esboçar qualquer reação num outro plano, né? Que não é o seu, que não é o que você está vivendo. Me parece que a defesa vai nessa perspectiva. Não podemos negar que são dois mundos, como eu disse anteriormente, são dois deuses, né? O Deus de Jesus e o Deus do Império Romano. Mas a gente vê a superioridade de Jesus, né? Imagina, qualquer um numa hora dessa procuraria se defender, e o fato de ele ficar calado e tendo esse pressuposto da lei, que é uma pessoa que não desse ouvidos à voz de uma autoridade, um sumo sacerdote, ela mereceria ser condenada. Então a gente vê essa inversão, mas não resta dúvida, esta luta entre os deuses, entre os mediadores, e aí parece que Jesus e o Deus dele são condenados, são fracos, não é? Por isso a cruz é um grande paradoxo, né? Se torna esse grande paradoxo porque Jesus, que pregou tanto esta unidade com o Pai, nesse momento onde é que está o Pai, né? Ele falou tanto do aperfeiçoamento da lei, de um certo superamento da lei, ele agora é julgado, entre aspas, pela lei, né?
a sua atividade tinha uma conotação religiosa muito grande, ele morre fora da cidade santa, né, como um condenado. Então a gente vê que a cruz é realmente um grande paradoxo. E ela traz uma inversão. Então aquilo que era uma grande fraqueza, num determinado momento, se torna um grande poder. Aquilo que era a pobreza, né, ele pobre ali na cruz, desprezado, nu, se torna a grande riqueza, porque se torna a nossa salvação. Né? Aquilo que era o egoísmo dos homens, leva um descentramento. Jesus que sai de si para dar a sua vida. Aquilo que era negativo se tornou positivo. Então a cruz é sempre esse grande paradoxo e continua sendo nos dias atuais, porque nós não entendemos ainda a linguagem da cruz. Né? Nós queremos realmente uma religião, um cristianismo, um seguimento a Jesus sem cruz. Né? Quando vem a cruz, a gente pensa que não era isso que queria, por isso que a gente abandona. Por isso a gente vê a cruz no matrimônio, quantos matrimônios que vão ao fim, porque quando chega a cruz, cada um vai para o seu mundo. O Senhor me perguntou no início também, na perspectiva de quem se ordena, de quem se consagra. A cruz também, quando vem nos primeiros anos de padre, muitos têm deixado o ministério, é um fenômeno mundial isso, eu digo sempre aos meninos lá em casa, né? Não é só aqui no Brasil, mas em tantas partes do mundo, muitos padres que não estão sobrevivendo aos 5 primeiros anos, porque justamente quando vem a cruz, quando vem as exigências, quando vem as cobranças das pessoas, quando vem a exigência da entrega no dia a dia, então muitos não entendem. E fora isso, quantas pessoas que querem uma religião somente do milagre, uma religião que promete essas curas, que só promove momentos de eventos, momentos grandes, mas a cruz no dia a dia, na doação. Então a gente vê que a cruz ainda continua sendo um grande paradoxo, continua sendo um grande escândalo para os nossos dias. Ótimo. Nós vamos continuar nossa conversa. Próximo bloco, irmã, Padre Crisanto, nós vamos debater um pouquinho por que o Pai permitiu a morte de Jesus. Ele não deveria ter intervido naquela hora? Tanta intervenção, curando, fazendo tantos... Lázaro foi ressuscitado, o pai não poderia ter evitado, de última hora, ter poupado o próprio filho? Mas eles respondem daqui a pouquinho, depois do intervalo, que a gente faz uma pausa agora e volta em seguida. Voltamos com o nosso programa à luz desta sexta-feira, da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Último bloco, você viu que o programa desta semana foi especial, porque estamos exatamente na Semana Santa e querendo discutir realmente aqui na TCM todas essas informações, de modo particular a respeito da morte de Jesus. Irmã Aila, eu terminei no bloco anterior perguntando por que o Pai permitiu a morte do filho. Ele não deveria, né, ter agido para evitar, a ponto do próprio filho dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Então, primeira coisa é sobre essas palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Muitas pessoas acham que Jesus sentiu-se abandonado pelo Pai quando estava na cruz. Só que essas palavras, elas são o título, o nome de um salmo. Na época de Jesus, os salmos não eram numerados. Então é o Salmo 22, nós dizemos, Salmo 22. Mas, né, Jesus não conhecia nenhum Salmo 22. Os evangelistas dizem que Jesus, então, falou, meu Deus, recitou, narrou, meu Deus, por que me abandonastes? Isso é o nome do salmo. E é um salmo de uma pessoa que o salmista sofre, e mais para o final do salmo, ele tem plena confiança que Deus o livrará da morte e a vida dele será preservada. Então, obviamente, o salmista quer dizer o seguinte, que Jesus, na cruz, mesmo que talvez ele não tivesse pronunciado, mas era o comum do judeu justo, perseguido, rezar esse salmo, que Jesus na cruz orou esse salmo. O nome do salmo é meu Deus, por que me abandonaste? É um título. E não dizendo que Jesus morreu sentindo-se abandonado por Deus. Porque apesar do título, o salmo diz o oposto. Apesar de todos perseguirem aquela pessoa que compôs o salmo diz que no fim Deus preserva a vida. Então, o último ato de confiança em Deus. E muitos justos entre os judeus morreram rezando este salmo. A outra coisa assim como eu falei da outra vez, que
no bloco passado, né, dos primeiros blocos, que para Jesus se defender, ele teria que acusar todos aqueles que estavam querendo a morte dele, e assim ele se safaria com a morte dos outros, ele permaneceria vivo, mas ele destruiria a vida dos outros que estavam acusando, porque então o Império Romano teria a obrigação de agir contra os outros. Então, da mesma forma, só tinha um jeito do Pai livrar Jesus da cruz, agindo contra os seres humanos. Entende? Então, veja, ele teria que abrir mão da liberdade que ele deu aos seres humanos, ao livre-arbítrio que ele deu. Então, não é que Deus não tenha ficado sem fazer nada, ele fez. Ele ressuscitou Jesus, e ao ressuscitar Jesus, ele nos acolheu, todos nós que matamos o Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. É como se um pai, não é, tem que encarar a morte de um filho e toma o assassino como seu filho adotivo. Isso foi o que o Pai fez. E muito mais, ele nos deu uma vida eterna que nós não tínhamos. A filiação divina. Então, ao ressuscitar Jesus, o Pai agiu preservando a vida de Jesus, a existência de Jesus. A carta aos Hebreus diz que no Horto das Oliveiras, lá no Getsemane, Jesus pediu a Deus que lhe preservasse a vida, e foi atendido. E a gente pode perguntar como, se ele morreu na cruz? Ele foi atendido, ele ressuscitou, a vida dele foi restaurada, foi dada uma vida a ele, e junto com ele, nós todos, né? Então, na ação de ressuscitar Jesus que nós somos associados à ressurreição de Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Então, ele não foi abandonado pelo Pai. Não é? E o Pai demonstrou amor à humanidade, porque teve que suportar tudo aquilo que fizeram contra o Filho dele. Então, também, na realidade, quem abandonou Jesus foram os seres humanos, os amigos mesmo, os discípulos. Então, quando Jesus foi preso, eles tentaram, Pedro, por exemplo, tentou reagir. Mas quando Jesus disse, não use de violência, porque o único jeito de se safar daquela situação era usando de violência, e Jesus tinha feito a opção pela não violência, pelo amor. Jesus disse, não use de violência, então todos eles viram que Jesus não ia se defender, nem permitir que ele se defendesse. Então iam todos para a cruz. Então, sumiram. Não é? E aí desapareceram. Cada um se escondeu porque o povão mesmo não tinha acesso a esse julgamento, esses dois julgamentos. Quem poderia ter acesso eram os discípulos, mas isso aí os comprometeria e eles seriam crucificados juntos. E todos estavam dispostos a morrer, mas não na cruz. Não é? Porque uma coisa é morrer, outra coisa é morrer com desonra. Com certeza. Padre Crisanto, nesse sentido, então, a ação do Pai é a ressurreição? Com certeza, mas só voltando antes do que a irmã estava falando, e também ela citou, por que o Pai não fez uma intervenção? Porque o Pai quis demonstrar o grande amor que ele tem para com a humanidade, para dizer que ele preferiu nós ao Filho dele, né? Para dizer que ele deu o que ele tinha de mais precioso. Por isso foi agradável ao Pai essa entrega de Jesus, mas não foi só o momento da cruz, a crucifixão, mas foi toda a vida de Jesus, né? Porque claro que a nossa teologia pegou muito o aspecto da cruz, a teologia de matriz grega pegou o aspecto da encarnação, que claro, a encarnação é toda a vida de Jesus, mas às vezes se entende mais aquele momento da entrada dele no seio de Maria, depois da entrada no mundo, não é? Então não foram só momentos pontuais da vida de Jesus, mas essa entrega da vida toda que foi agradável ao Pai. Então o Pai quis mostrar como ele se agradou dessa entrega de Jesus e que por isso, por amor, ele nos dá o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar, para ser solidário com a humanidade. Então, na palavra amor estão encerradas todas as categorias teológicas, também bíblicas, de aliança, de entrega, de reparação, de solidariedade. Então a grande resposta de Deus é o amor, mostrar que na cruz o amor dele pela humanidade não foi um amor de brincadeira, não foi um amor de palavra. Tanto Jesus demonstra isso, por isso Jesus não poderia descer da cruz. Pode ser um escândalo, né? Claro, eu citei tanto a palavra escândalo aqui no programa. Se a gente for dizer às pessoas que Jesus não poderia descer da cruz, para muita gente é realmente um grande escândalo, porque era o Filho de Deus, era o Todo-Poderoso, fez grandes sinais, grandes milagres. Por que ele não poderia? Porque realmente iria negar, iria contradizer toda aquela atitude, toda aquela opção
que ele fez ao longo da sua vida iria também se reduzir a algo fantástico, maravilhoso, algo espetacular. Então Jesus não poderia descer da cruz, mas a gente sabe qual é a resposta de Deus. Como Deus não deixou Jesus entregue na região dos mortos, porque Jesus fez da sua vida este ato de entrega, este ato de amor. Então, quem faz isso nunca morrerá. Por isso, a gente lembra com carinho os santos, os pais quando morrem, né? Os pais ficam sempre na lembrança dos filhos, porque representam para nós esse serviço, essa doação, essa entrega da própria vida. Então, quem se doa, quem faz uma entrega da própria vida, jamais morrerá. Passa pela morte física, pela morte biológica, mas vai ressuscitar. Por isso, a ressurreição foi a grande resposta de Deus. Na sexta-feira, Deus parecia o grande ausente, parecia ter abandonado o filho, mas como a irmã lembrou muito bem, a vida de Jesus foi preservada. O Pai escutou as preces de Jesus. E é isso que a gente tenta dizer tantas vezes nos velórios, nas exéquias, né, Padre Flávio? É verdade. Quando a gente diz às pessoas que elas rezavam para que aquela pessoa ficasse curada, e a gente sempre gosta de dizer que não é que Deus deixou de ouvir, mas Deus ouviu, concedendo uma vida plena, uma vida nova, uma vida liberta de todas essas realidades contingenciais que nós conhecemos tão bem. Ótimo. Eu já vou para as considerações finais, porque já estamos no último bloco do nosso programa. Irmã, recentemente, Padre Crisanto, o Papa Bento XVI se pronunciou dizendo que nós não podemos responsabilizar o povo judeu pela morte de Jesus. Vocês concordam? Afinal de contas, o Papa não fez uma declaração, né, de fé, uma declaração dogmática, não é ex-cátedra, não. Mas o Papa estaria querendo apenas fazer média com os judeus? Como é que a senhora vê essa afirmação do Santo Padre? Eu acho que até demorou muito para que um Papa fizesse esse tipo de pronunciamento. E, claro, foi por causa das contingências históricas mesmo. Mas durante 2000 anos, houve muitas perseguições aos judeus, tendo por base o fato de que os judeus mataram Jesus. Na realidade, nós também nos ofenderíamos se alguém nos dissesse aqui para nós três que nós matamos tantas pessoas na Inquisição, não é? Nas cruzadas. Nós não matamos. Não, essa foi uma época que a igreja viveu e ninguém da igreja hoje concorda com isso. Nós não podemos ser responsabilizados por um erro do passado. Então, da mesma forma, não foi todo o povo judeu, porque os primeiros cristãos eram todos judeus, e também não podemos dizer que o judeu que veio depois possa ser culpabilizado por uma coisa que uma minoria que fazia parte do governo do povo mesmo, da liderança religiosa e tudo, realizou. Então, pessoas concretas, históricas, foram responsáveis pela morte de Jesus, não podemos negar, tanto da parte dos judeus quanto da parte dos romanos, não é? Não podemos negar isso, mas não devemos acusar o povo judeu. Não é? O povo judeu não tem nada a ver com a morte de Jesus. Na realidade, a morte de Jesus mesmo, ela vem de um egoísmo do ser humano, seja ele judeu ou não, que não suporta o ensino de Jesus, não é? E a prática de Jesus. Padre Crisanto, uma palavra sobre esse posicionamento do Papa. E até porque a irmã confirme que tem mais estudos bíblicos, né? Também tinha muitos judeus na diáspora naquela época, né, irmã? Confirma. Então, quer dizer, com um grande número de pessoas na diáspora. Mas a gente vê que antes dessa declaração do Papa, até na liturgia, porque na Sexta-feira Santa, antes da reforma litúrgica, se rezava pelos pérfidos judeus, né? Quer dizer, veja que era algo pejorativo, né? Nós não alcançamos essa oração, mas veja como a igreja já foi entendendo isso, né? Na reforma litúrgica, já tirou isso quando faz aquela oração universal na Sexta-feira Santa, no dia de hoje. Então se rezava pelos judeus dessa forma pejorativa, e a igreja tirou, quer dizer, já foi um passo a reconhecer que todos eles não foram culpados pela morte de Jesus. E aí agora o Papa define isso, que tem o nosso consentimento, tem a nossa alegria, porque a gente vê esse gesto bonito que liberta. Até nós somos criados, a palavra judeu para nós soava muito negativo, né? Pesado. A mãe da gente falava os judeus. Quem
Até judiar com os animais, judiar, eu acho que vem de judeu, né? Não sei mais. Até... Ainda nós hoje botamos mais os fariseus, né? Estamos fariseus. botando sempre os fariseus na fogueira. Eu queria agradecer. Infelizmente, nosso tempo já acabou, né? Agradecer a presença dos dois, né? Do reitor do seminário, Padre Crisanto, da irmã Aila, e volta para Fortaleza, né? Nossos agradecimentos pela comunidade que aqui está fazendo um trabalho muito bom em nossa diocese, desejando que vocês possam realmente viver bem a Semana Santa, acima de tudo, com muita luz. E é o que eu gostaria de entregar a vocês, como a gente faz, né? Que vocês possam, eu vou pedir ao Padre Crisanto que passe a irmã, a Ilha, né? Esta é sua, que já deve estar fazendo uma coleção de tantas velas por ter vindo tantas vezes ao programa A Luz. Se quiserem se despedir dos telespectadores, rapidinho podem, né, o microfone. Agradecer ao convite e também agradecer ao povo de Mossoró, que acolheu muito bem a nossa comunidade. Tenha uma feliz Páscoa. Eu também quero agradecer ao senhor e a Valéria pelo convite, a todos que fazem a TCM, agradecer de uma maneira especial ao doutor Milton e a Zilene por tanto espaço que dão para a igreja, para que a palavra de Deus, para que essas mensagens cheguem a tantos lares. Por isso, ao senhor, a Valéria, a irmã Ila, a todos que fazem a TCM e de uma maneira especial ao Dr. Milton e a Zilene, desejar uma feliz Páscoa e convidar que completemos o tríduo pascal. Hoje já se encerrou a celebração litúrgica da Paixão e Morte do Senhor, mas amanhã tem a grande celebração que consta de 4 partes, né? A vigília pascal, que é a mãe de todas as vigílias, a mãe de todas as festas. Por isso, você se participou ontem, quinta-feira, hoje, sexta-feira, se não for amanhã, vai ficar incompleto. Então, participe, viva intensamente, renove o seu batismo, renove a sua opção de ser um seguidor de Jesus, mesmo sabendo que lá no horizonte lhe aguarda a cruz, mas com ele nós vamos ressuscitar. E não esquecer que domingo é domingo de Páscoa. É importante que nós iniciaremos a Páscoa, não é? Na vigília pascal, 50 dias. Não é? Às vezes as pessoas ficam desejando Páscoa só na vigília, no máximo no domingo. Temos 50 dias para viver juntos e o programa A Luz vai ser especial durante os 50 dias. Todos os programas serão sobre sinais de vida, sinais de Páscoa nos dias de hoje. A gente encerra desejando que você possa, de fato, viver amanhã, sábado, o silêncio do sepulcro, para com muita intensidade proclamarmos que a vida vence a morte. A esperança é aquilo que nos sustenta na caminhada. A você, uma Páscoa santa e abençoada, uma boa noite, bom final de semana.